Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Para 2026, nós estamos esperando viver coisas novas. A pergunta que devemos fazer é: será isto possível? O texto vai nos responder esta pergunta, conforme o registro do capítulo 12 de Gênesis, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. A chegada de um novo ano traz consigo muitos sentimentos, desperta em nós muitos desejos de coisas novas. Como, porém, tornarmos possíveis estes desejos que temos, uma vez que nós vamos entrar 2026 sendo as mesmas pessoas de 2025. Nós vamos entrar 2026 morando no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, ganhando o mesmo salário e enfrentando os mesmos desafios. Para além desta ideia romântica que nós criamos sobre a passagem de um novo ano, o que resta é a realidade. E 2026 vai começar exatamente como começou todos os dias, ou como começaram todos os dias do ano de 2025. Sonhar e desejar é bastante diferente de alcançar e realizar. Entre o sonho e a realização do sonho, entre o desejo e a concretização do desejo, há um grande abismo que precisa ser transposto. E essa distância que separa o desejo da realidade, o sonho, da concretude das coisas, é exatamente o que este texto vai nos ajudar a fazer. Gênesis capítulo 12 é um dos exemplos mais conhecidos do que nós chamamos hoje de ponto de virada, ou, para ser mais moderno, plot twist. É assim que fala, né? Plot twist. Ponto de virada. É aquele momento em que as coisas mudam na vida das pessoas de maneira intensa.
Abraão viveu exatamente este ponto de virada. O texto nos mostra que, de cidadão comum, de homem anônimo, de pessoa sem grandes projetos, Deus o chamou para ser pai de multidões. Deus o transformou no pai da fé. Deus o fez ser patriarca da nação mais importante nas Escrituras. E Deus o fez ser muitas outras coisas. E esta mudança na vida de Abraão não aconteceu em um passe de mágica, como nós gostaríamos que as coisas acontecessem. Essa mudança na vida de Abraão foi acontecendo lentamente, aos trancos e barrancos, e foram necessários muitos anos, mas ao final a sua vida estava mudada e coisas novas haviam se tornado realidade na sua vida. O texto, meus amados, indica para nós que essas mudanças na vida de Abraão foram possíveis graças a 5 verdades ou 5 princípios que também são aplicáveis às nossas vidas. Nós hoje estamos mais ou menos como Abraão. Nós estamos terminando um ciclo para começar outro. Nós estamos terminando 365 dias para começarmos outros 365 dias. Nós estamos chegando hoje ao último parágrafo do último capítulo de uma história que talvez para você não tenha sido a melhor história da vida. E agora que nós estamos terminando este ciclo, que nós estamos entrando em um outro momento da vida, eu e você estamos sonhando, estamos desejando, estamos aspirando, estamos esperando que coisas novas aconteçam. E de antemão, eu quero dizer para você que sim, podem acontecer coisas novas na sua vida neste ano de 2026. Deus pode fazer com que coisas gloriosas aconteçam na sua vida. 2026 pode sim ser o melhor ano da sua história. Coisas diferentes podem sim se tornar realidade na sua vida. Mas estas coisas não irão acontecer apenas porque no dia 31 de dezembro, às 23h59, o ano de 2025 vai terminar para que um novo ano comece. Essas mudanças, essas coisas novas que nós aspiramos, essas coisas novas que nós desejamos, poderão acontecer na nossa vida, porque o texto bíblico nos oferece a receita de Deus para as coisas novas acontecerem. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos observar no texto é que viver coisas novas é possível, porque o desejo das coisas novas começa no próprio Deus. O desejo das coisas novas não habita só o coração dos homens. O desejo das coisas novas não é um sentimento apenas dos mortais. O desejo das coisas novas também é um desejo, também é um sentimento que habita no coração do Senhor. O texto que lemos vai começar a história da vida de Abraão falando não de Abraão. Vejam que a mudança que vai acontecer na vida deste homem não começa nele. A mudança que vai acontecer na vida de Abraão não começa por causa dele. A mudança que vai acontecer na sua vida acontece porque o texto começa dizendo assim: ora, disse o Senhor a Abraão. É com Deus que começa. Quem tem desejo de coisas novas para Abraão não é Abraão.
Quem tem desejo de coisas novas não é Sara. Quem está com desejo de coisas novas aqui não são os funcionários, os servos de Abraão. Quem está com desejo de coisas novas aqui é o próprio Deus. O Deus que você serve é o Deus das coisas novas. Irmãos, se tem algo que Deus quer que aconteça na minha vida e na sua vida, não apenas na virada de um ano, mas todos os dias, é coisa nova. Deus é Deus de coisas novas. No capítulo 43 e no versículo 19 do profeta Isaías, o próprio Deus diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Às vezes, irmãos, Deus está fazendo coisas novas na nossa vida, ou Deus está propondo caminhos novos para as nossas vidas, e nós nem estamos nos dando conta. É necessário que nós estejamos alertas, é necessário que nós estejamos atentos, é necessário que nós tenhamos sensibilidade, discernimento, visão espiritual para entendermos, para percebermos, para reconhecermos aquilo que o próprio Deus está colocando diante de nós. Às vezes, irmãos, Deus coloca diante das nossas vidas portas abertas, caminhos novos, ofertas, possibilidades. Mas nós estamos tão encegueirados, nós estamos tão tomados por sentimentos de negativismo, de derrota, de fracasso, que nós sequer nos damos conta, ou que nós sequer conseguimos perceber estas coisas que Deus está colocando diante de nós. Mas nesta noite, não sou eu, mas o próprio Deus quem está dizendo: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Irmão, 2026 está chegando, e com ele está chegando também novidade de Deus para a sua vida. Creia nisto e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. No livro do Apocalipse, no capítulo 21, e no versículo de número 5, o apóstolo João registra que aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, nós servimos a um Deus que está assentado no trono. E quando a Bíblia diz que Deus está sentado no trono, o que a Bíblia está dizendo é que Deus tem o controle das coisas, Deus tem o comando, Ele é o Rei eterno, Ele é quem tem a palavra final. E este Deus que está reinando, que tem o poder, que tem o controle, que tem a autoridade, que tem a palavra final, este Deus está dizendo a você: eu estou fazendo coisas novas. Portanto, as coisas novas são possíveis. E elas são possíveis, porque elas começam no próprio Deus. Não é o governo quem está sonhando coisas novas para você. É Deus. Não é o teu patrão, não é o prefeito, não é o governador. 2026 será ano de eleições. Daqui a pouco nós vamos começar a ser bombardeados 24 horas por dia com propostas, com promessas. Mas como disse o texto que lemos inicialmente, tem gente que confia em carro, tem gente que confia em cavalo, tem gente que confia em homem, tem gente que confia em governo, mas nós faremos menção do Senhor, o nosso Deus. Eles encurvam e caem, mas nós os colocamos e nos mantemos de pé. E a nossa fortaleza e a razão porque nós estaremos de pé é porque Deus é o Senhor das nossas vidas. Ele é o pastor das nossas vidas. Ele é o que governa, Ele é o que controla, Ele é o que conduz os passos da nossa vida. Louvado seja o seu nome. Eu posso esperar coisas novas para 2026, porque o desejo das coisas novas nasce no próprio Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, o texto nos mostra que nós podemos esperar coisas novas, porque coisas novas sempre acontecem
quando rompemos com as coisas velhas. Diga comigo, coisas novas. Mas diga com força. Diga, coisas novas sempre acontecem quando eu rompo com as coisas velhas. Veja o que Deus vai dizer para Abraão o seguinte: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Por que sair? Por que deixar a sua terra? Por que deixar a sua parentela? Por que deixar a casa de seu pai? Porque a terra, a parentela e a casa do seu pai é o que nós chamamos hoje de mais do mesmo. E o que Deus tem para fazer na vida de Abraão é coisa diferente. E coisas diferentes só podem acontecer quando nós fazemos coisas diferentes. Você já ouviu com certeza essa frase: nada muda se nada muda. 2026 vai ser exatamente igual a 2025 se você continuar sendo a mesma pessoa. Se você continuar fazendo as mesmas coisas. Se você continuar tendo as mesmas atitudes. Se você continuar com os mesmos pensamentos. Agora, se você tomar a decisão de romper com as coisas velhas, então necessariamente coisas novas acontecerão na sua vida. É impossível, irmão, não acontecer coisa nova quando a gente rompe com as coisas velhas. Ora, é uma questão lógica. Se eu descartei aquilo que era velho, eu terei que colocar em seu lugar coisa nova. Portanto, o que Deus está dizendo para Abrão, ao chamá-lo aqui, é dizer: Abrão, eu tenho para a sua vida coisas novas. Mas essas coisas novas, Abrão, só poderão acontecer a partir do momento em que você romper com as coisas velhas. Eu tenho para você uma terra nova. Eu tenho para você uma terra que mana leite e mel. Mas para que esta terra possa ser sua, você precisa sair da tua terra, que hoje é a terra onde você está habitando. Eu não posso dar a você uma terra nova se você continuar vivendo na terra velha. Eu quero dar a você, Abrão, uma família nova. Aliás, eu não vou dar a você apenas uma família. Eu vou fazer de você pai de multidões. Mas para que você possa se tornar pai de multidões, você precisa sair do meio da sua parentela. Eu quero dar a você uma nova família. Eu quero fazer de você, Abrão, um novo pai. Você vai ser pai de multidões, mas para que você possa ser pai de multidões, é necessário que você primeiro saia da casa do teu pai. Enquanto você estiver na casa do teu pai, as regras são dele. A vida é dele. O projeto é dele. Você quer começar a viver uma vida nova? Sai da casa do teu pai e tenha a sua própria casa. Entendeu? Mas tem gente hoje, irmãos, que querem coisas novas, continuando nos mesmos lugares. Tem filho hoje que está querendo coisa nova, mas ele não aceita sair da casa do pai. Tem gente que está querendo melhorar o salário em 2026, mas quando você diz que ele precisa voltar para a escola, ele não quer. Tem gente que está querendo viver coisas novas em 2026, mas quando você diz que para isso acontecer, ele terá que ser mais crente, orar mais, buscar mais a Deus, ele não quer. Ele quer continuar fazendo as mesmas coisas.
Irmãos, nós não poderemos abraçar coisas novas se continuarmos abraçados às coisas velhas. Se você deseja experimentar o novo de Deus, e Deus tem coisas novas para a sua vida, então nesta noite, tome a decisão de romper com as coisas velhas, porque ao romper com as coisas velhas, coisas novas começarão a acontecer na sua vida. Amém? Diga comigo assim: para eu viver coisas novas, terei que abrir mão de coisas velhas. Não é lógico? Para colocar um sapato novo no pé, o que a gente tem que fazer primeiro? Joga fora o velho. Você quer experimentar coisas novas? Para você poder sorrir em 2026, você precisa deixar tudo aquilo que está causando a tristeza em você durante 2025. Para você poder caminhar com leveza em 2026, você terá que abrir mão das coisas que estão pesando sobre os seus ombros neste ano de 2025. Se você tomar a coragem de abrir mão destas coisas, Deus começará a realizar coisas grandes na sua vida. Mas o texto continua. Terceiro, nós podemos viver em 2026 coisas novas, porque coisas novas sempre acontecem quando temos atitudes ousadas. Agora preste atenção aqui. Nós gostamos muito de conforto. Nós gostamos muito de coisas que não nos desafiam. Nós gostamos muito de coisas que nos mantêm na zona de conforto. Mas às vezes, irmãos, para Deus poder fazer coisas novas em nós, é necessário que nós tenhamos ousadia. Aliás, essa semana eu ouvi uma frase do James Cameron, diretor famosíssimo de cinema, explicando o porquê do sucesso dos seus filmes, como Titanic e outros. E ele disse o seguinte: ele disse que quem quer alcançar coisas grandes pode até ter o fracasso como opção, mas nunca o medo como opção. Qual é a garantia de que tudo aquilo que nós intentarmos fazer vai dar certo? Nenhuma. É possível que no meio da jornada a gente tenha que fazer alguns ajustes. É possível que ao longo da vida a gente tenha que deixar algumas coisas e começar de novo outras. Sim. Mas se nós queremos coisas novas, nós não podemos ter medo. O fracasso pode até ser uma opção para você, mas o medo não. Porque se você tomar o medo como opção para a tua vida, meu irmão, você não vai sair do lugar. O texto bíblico diz que quando Deus chamou Abrão e disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, ele foi. Mas a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que ao ir, ele foi sem saber para onde ia. Pensa comigo. Você colocar a mudança em cima do caminhão,
se despedido de todo mundo. E as pessoas perguntaram: você está indo para onde? E aí você diz: não sei. Mas não sei fica onde? Não, não sei para onde. Não é não sei, não sei não é um lugar. Eu estou indo, mas eu não sei para onde eu estou indo. Agora, quando a Bíblia diz que o Abraão, pela fé, saiu sem saber para onde ia, a única palavra que eu encontro para explicar ou para definir esse comportamento é ousadia. A única explicação que eu encontro para isto é que Abraão não teve medo. Algumas pessoas já perguntaram para mim, algumas vezes, se nós temos dinheiro para construir a igreja. Eu digo: temos, só não sei onde que está. Está em algum lugar. Mas como é que alguém começa a construir uma igreja sem ter dinheiro? Pela fé, com ousadia. Nós tínhamos um ponto de partida? Tínhamos, mas já foi. Já acabou. Mas sabe de uma coisa, irmão? Até agora, Deus está provendo. E as coisas estão acontecendo. Talvez não estão acontecendo naquela velocidade supersônica, mas até agora nós não precisamos parar, porque não tínhamos o recurso. Deus vai prover, e eu tenho certeza, nós vamos chegar ao final muito antes do que nós imaginamos, porque Deus é Deus de coisas novas, e quando nós ousamos confiar nele, ele faz milagres na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão não apenas saiu de onde estava, ele saiu sem saber para onde estava indo. Mas quando nós temos ousadia, meus irmãos, Deus caminha conosco. Deus gosta de gente ousada. Quando Pedro disse ao Senhor: se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo por sobre as águas, Jesus disse: pois então venha. E aí a gente critica o Pedro, porque o Pedro afundou. É verdade que o Pedro afundou, mas andou. O único homem que andou por cima das águas, além de Jesus Cristo, foi o Pedro. A gente apedreja, o Pedro afundou, mas e os outros que nem do barco saíram? É melhor afundar por um instante do que ser covarde e não ter a ousadia de sair de onde está. Não tenha medo, meu irmão. Vá na direção de Jesus Cristo. Caminhe na direção dos teus sonhos. Caminhe na direção do teu milagre. Pode ser que no meio do caminho você sinta medo, você sinta cansaço. Pode ser que no meio do caminho sejam necessários ajustes, mas ainda assim, não deixe de ter a ousadia, porque é na ousadia que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Eu posso esperar coisas novas para 2026. Primeiro, porque as coisas novas também habitam o coração de Deus. Eu posso esperar coisas novas para 2026. Se eu estiver disposto a romper com as coisas velhas. Eu posso esperar coisas novas para 2026, porque coisas novas sempre acontecem quando nós temos atitudes ousadas. Mas em quarto lugar, nós podemos esperar coisas novas, porque coisas novas sempre acontecem quando nós unimos fé com obediência à voz de Deus. O texto diz, no versículo de número 4, que Abraão partiu, mas ele não partiu por uma vontade sua apenas.
ele partiu como Deus, como o Senhor lhe ordenara. Recentemente eu disse em uma das ministrações, não sei se foi aqui, se no Ouro Preto, enfim, em algum lugar, vou repetir. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora, quando a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, nós precisamos fazer uma observação muito importante. Os planos de Deus nem sempre são os planos meus. Nós às vezes queremos rotular os nossos planos como se eles fossem os planos de Deus. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas a Bíblia não diz que os teus planos não podem ser frustrados. Os teus planos podem. E são. Eu já vi muitos planos meus serem frustrados. Eu já sonhei com tanta coisa, meu irmão, que não deu em lugar nenhum. Eu já me imaginei fazendo e sendo tanta coisa que simplesmente não aconteceu. Agora mesmo em 2025, alguns planos meus não funcionaram. Agora eu preciso ter a inteligência para entender que os meus planos podem ser frustrados, mas que os planos de Deus jamais serão frustrados. E por isso, aquilo que nós formos fazer, é importante que nós façamos alinhados com Deus. Antes de você fazer qualquer coisa, leva o seu plano à presença de Deus e veja se o teu plano casa, combina com o plano de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 14, que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O problema de muitas pessoas, irmãos, é que elas sonham sonhos que Deus não está sonhando. É que elas querem exigir a concretização de coisas que Deus não quer para a vida delas. O texto diz que Abraão foi ousado. O texto diz que Abraão foi para um lugar que ele sequer sabia onde era. Mas ele não fez essas coisas tresloucadamente, assodadamente, apressadamente, irresponsavelmente. A Bíblia diz que ele fez como lhe ordenara o Senhor. O que ele estava fazendo tinha o aval de Deus, tinha a chancela de Deus, tinha a assinatura de Deus. E quando Deus assina, quando Deus decreta, quando Deus fala, quando Deus ordena, aconteça o que acontecer, venha o que vier, meu amado irmão, não tem diabo, não tem vento, não tem governo, não tem política, não tem coisa alguma que impeça que os planos do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Quando Jesus disse aos seus discípulos, passemos para a outra margem, Jesus estava dando a eles uma garantia. Nós vamos chegar lá. Mas entre a garantia e a chegada, a Bíblia diz que eles enfrentaram uma grande tempestade. Mas apesar da grande tempestade, a promessa que o Senhor Jesus havia feito se cumpriu. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, neste ano de 2026, sintonize, harmonize, coordene os seus sonhos, una a sua fé, una a sua ousadia à vontade de Deus. O que você for fazer,
faça segundo a direção do Espírito, faça segundo a direção da palavra, e então os planos do Senhor não serão frustrados, e você, por conseguinte, vai também ser abençoado, apesar dos problemas que terá que enfrentar. Quando Pedro lançou as redes uma noite inteira e não apanhou peixe algum, ele voltou para a praia frustrado. A noite tinha sido péssima, mas então Jesus mandou que ele voltasse às águas do mar e lançasse a rede. E então ele disse: Senhor, nós já fizemos tentativas a noite inteira e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. E então a Bíblia diz que eles voltaram ao mar, lançaram as redes e nunca apanharam tantos peixes como naquela manhã, porque quando Deus empenha a sua palavra no mesmo lugar do fracasso, Ele promove vitória. Deus transforma o caos em bênção, a ruína Deus transforma em fortuna, porque o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, meu irmão, coisas novas podem ser possíveis se nós aliarmos a nossa fé à vontade de Deus, se nós submetermos os nossos planos à vontade do Senhor. Mas para a gente terminar, em último lugar, coisas novas podem acontecer em 2026, porque idade, diga comigo, idade, lugar e circunstância não é problema para Deus. O texto diz, e não é por acaso, no versículo 4, tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Por que o texto está querendo que nós saibamos a idade de Abrão aqui? Porque tudo que vai acontecer com este homem, todos os desafios que ele terá que enfrentar daí para frente, tem a ver com a idade dele. Tem a ver com o problema de saúde que a sua esposa tem. Se nós fôssemos transformar Abraão e Sara numa receita de sucesso, sabe quais seriam os ingredientes que nós teríamos para pôr nessa tigela? Um homem idoso, já amortecido, uma mulher idosa, estéril, que mora numa terra que não é deles, que está vivendo coisas que eles nunca viveram para a vida deles. Resultado desta receita: fracasso. Mas então Deus pega estes ingredientes e os mistura na massa. E quando Deus pega estes ingredientes e os mistura na massa, sabe o que acontece? Milagre. Coisas extraordinárias. Às vezes, irmãos, nós olhamos à nossa volta, ou nós olhamos para nós mesmos e dizemos: não há a menor chance de que coisas novas possam acontecer. Já estou velho, estou cansado, não tenho dinheiro, não tenho nome, não tenho quem lute por mim, sou pobre, sou fraco, sou um anônimo, sou um zero à esquerda. Irmão, pega tudo isso e junta para você ver o que acontece. Humanamente falando, nada.
Mas eu não estou aqui nesta noite convidando você para pegar esses ingredientes e tentar fazer as coisas acontecerem sozinho. A minha proposta aqui hoje é: pega todas estas coisas e leva para a presença de Deus. Porque a Bíblia vai nos mostrar que este Abrão, com os seus 75 anos, casado com uma mulher estéril, vivendo num lugar que ele nunca tinha vivido, experimentou as coisas mais extraordinárias, porque Deus transformou todas as coisas negativas em coisas positivas. Deus transformou o impossível em realidade. Deus agiu de maneira poderosa e as bênçãos do Senhor vieram sobre Abrão. 75 anos, Sara com 65, ventre estéril, já na menopausa, e agora eles estão começando um novo projeto de vida. Às vezes, irmãos, eles próprios vão ter dificuldade de acreditar nisto. Mas então os anos começam a se passar. E se 75 anos já era um problema, Deus permite que os 75 se transforme em 85. E agora, se 85 anos já é pior do que 75, Deus permite que os 85 sejam transformados em 95. E agora o Abraão já é um Daniel Lobac da vida, né? Está ali, com 96. Aí Deus, só para dar uma apimentada na coisa, diz: não, vamos esperar mais um pouquinho. Aí ele faz 97. A Sara 87. Ele faz 98. A Sara vai correndo atrás com 88. 99. E ela com 89. De repente chegam três homens na tenda de Abraão e dizem: Deus mandou dizer que daqui a 1 ano vocês vão alcançar a promessa. A esta altura, meus irmãos, Sara já não tem mais grandes expectativas, e a Bíblia diz que ela ri diante daquela palavra. Mas quando ela ri, o Senhor diz: por que ristes? Ela diz: não ri, riu sim. Meu irmão, não adianta querer esconder nada de Deus, Deus vê. Aqueles homens vão embora. E 1 ano depois, agora Abraão com 100 anos e sua mulher com 90 anos, eis que chega Isaque, o filho da promessa. E Deus começa a cumprir na vida deste homem aquilo que há 25 anos atrás havia sido prometido. Não importa qual é a sua idade, não importa quais são as circunstâncias da sua vida, não importa qual é o lugar que você está vivendo, nada disto é problema para Deus. Pastor, mas a minha vida até agora tem sido tão difícil. Nesses últimos anos, pastor, as coisas só deram errado para mim. Nesses últimos anos eu não vi portas se abrindo, eu só vi portas se fechando. Nesses últimos anos, pastor, eu não vi caminhos sendo alargados, eu só vi caminhos sendo estreitados. Nesses últimos anos, pastor, eu não vi as coisas acontecendo, eu só vi as coisas parando de acontecer. Por que eu posso esperar para 2026 coisas novas? Você pode esperar para 2026 coisas novas, porque a sua idade, o lugar onde você está, as coisas que você tem vivido, as coisas que você é, não são um impedimento para o que Deus quer fazer na tua vida.
Se Deus se levantar do seu trono e disser chegou a hora, vai acontecer, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Você precisa apenas crer, confiar e esperar. Hoje de manhã eu ouvi um pastor dizendo algo muito interessante. Ele disse: irmãos, a nossa oração não acaba quando termina. Quando ele disse isso, eu digo: ai, como assim? Aí ele explicou. Ele disse: é porque a Bíblia diz que quando a oração termina, a gente começa a esperar. E a espera também é um tipo de oração que o crente precisa aprender a fazer na vida. A gente não ora apenas quando pronuncia palavras. A gente também ora quando espera com paciência pelo Senhor. Portanto, se você já orou, agora espere. E se você já está esperando, continue esperando, porque o Senhor vai agir em seu favor. Foram estas as palavras do salmista: esperei com paciência pelo Senhor. Resultado: ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível de lodo, colocou-me sobre uma rocha, firmou os meus passos. Eu quero aqui nesta noite encorajar você a esperar para 2026 coisas novas, porque assim como o Senhor abençoou Abraão, Ele também tem bênçãos para a sua vida, porque assim como Abraão e Isaac geraram o filho da promessa, apesar da idade, do lugar e da circunstância, Deus também pode e vai agir na sua vida e vai favorecer você. Assim como eles conquistaram a terra, Deus também vai abençoar você para que as conquistas sejam realizadas. Creia. Não entre em 2026 com a cabeça baixada. Não entre em 2026 como um crente que foi derrotado e está derrotado. Entenda, meu irmão, a vida não é fácil. As coisas podem sim ser difíceis. Mas no meio de todas estas coisas está Deus. E operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem haverá de ser contra nós? Coisas novas não estão apenas no teu coração. Coisas novas também estão no coração de Deus. Deus tem sonhos para você. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem coisas novas para a sua casa. Fica de pé comigo. Eu quero orar com você nesse instante, em nome do Senhor Jesus.